Nesse vídeo nós vamos abordar três coisas, três riquezas para a salvação das nossas almas que a Igreja escondeu de você depois do Concílio Vaticano II. E sim, a Igreja escondeu, eu não consigo achar uma outra palavra para descrever isso que foi feito, além de realmente entender que fizeram um esforço muito grande para que essas duas datas e essa missa que nós vamos apresentar no vídeo de hoje fossem totalmente esquecidas. É como se quisessem reescrever a história, como se isso nunca tivesse existido. Seja muito bem-vindo ao Rezar em Latim. Eu me chamo Matheus Crison, é uma alegria muito grande ter você por aqui. Antes de iniciar com o conteúdo do vídeo, já queria dar aqueles recadinhos, pedir que você deixe o seu like no nosso vídeo, que você se inscreva no nosso canal, um gesto super simples para você, mas super importante para a gente. Compartilhe o nosso conteúdo, acione o sininho para sempre receber notificações quando a gente estiver lançando um novo vídeo. Dados esses recados, vamos para o conteúdo do nosso vídeo. Se eu perguntar para a grande maioria dos católicos o que é a Missa Rorate, o que são as rogações, o que é a Septuagésima, eu tenho certeza que a grande maioria não vai saber do que se trata. É assustador pensar que tudo isso era celebrado há 60 anos atrás, antes do Concílio Vaticano II. Só 60 anos atrás. E quando você escuta hoje esses nomes, por exemplo, Missa Rorate, rogações, Septuagésima, dá a impressão que eu estou falando de algo que ocorreu lá na Idade Média, dos tempos medievais. Mas não. Isso era celebrado em 1960, talvez seus pais, muito provavelmente os seus avós, viveram e contemplaram a beleza desses três temas que nós vamos abordar no vídeo de hoje. Mas você agora, só 60 anos depois, não sabe nem do que se trata. Então isso prova que, infelizmente, houve um grande esforço deliberado para que tudo isso fosse completamente apagado na liturgia da Igreja. Mas nós estamos aqui para relembrar desses temas, dessas riquezas que a Igreja nos oferecia. E eu não estou aqui para tornar isso algo obrigatório, muito menos para querer ser o salvador da pátria, ser o estandarte da verdade. Mas eu não posso conhecer esses assuntos, estudar, conhecer sobre esses temas e guardar apenas para mim. O que eu desejo com esses vídeos é uma apresentação inicial desses assuntos para que vocês busquem, para que vocês se aprofundem, estudem e passem a conhecer melhor a verdadeira história, a nossa tradição e as riquezas como católicos. E essas práticas que eu apresento nesses vídeos, embora elas tenham caído em desuso, no esquecimento, elas jamais foram abolidas ou proibidas. E cada um desses assuntos que eu vou abordar hoje tem um grande significado litúrgico que pode ser aplicado no nosso dia a dia e nos encaminhar para o caminho da salvação. São oportunidades que a Igreja nos oferecia de viver mais intensamente, mais próximo de Deus e buscar a salvação da nossa alma. Não é possível encontrar um único motivo lógico, um único argumento positivo para que tudo isso fosse escondido da forma que foi. Mas vamos lá. Primeiro item que a Igreja escondeu de você. A Missa Rorate Caeli. Ela tem esse nome porque essas são as duas primeiras palavras da antífona do introito, Rorate Caeli, que significam derramai, ó céus. Ela é celebrada nos sábados do Advento e como a Igreja Católica dedica esse dia à Virgem Maria, essa missa é votiva para Nossa Senhora, que durante 9 meses esperou cheia de amor o nascimento do Senhor. Essa missa Rorate Caeli, ela começa antes do amanhecer, por volta das 5 horas da manhã, e a missa toda é celebrada com as luzes da igreja apagadas. As únicas fontes de iluminação são as velas do altar e as velas dos fiéis. E essa escuridão lembra a escuridão do mundo antes da chegada de Jesus. E as velas, elas simbolizam a luta de quem quer ser fiel a Deus no meio das sombras. E durante a missa, os raios de sol do amanhecer começam a iluminar lentamente a igreja, e isso é um reflexo do advento. Quanto mais nós nos aproximamos do Natal, mais nós estamos perto de Jesus e começamos a ver aos poucos a sua luz que veio para iluminar, que veio para ser luz do mundo, como diz aquele texto lá no Evangelho de São Lucas, Lucas 1:79. Cristo é o sol nascente que há de alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, para dirigir os nossos passos no caminho da paz.
E o fato também da missa ser celebrada em memória da Santíssima Virgem Maria, ela nos traz um outro simbolismo. Maria é chamada de Estrela da Manhã. Nós temos essa invocação na ladainha de Nossa Senhora, a gente invoca lá Stella Matutina, ora pro nobis, ou seja, Estrela da Manhã, rogai por nós. E quem é a Estrela da Manhã? Eu não sei se vocês já acordaram cedo e viram um pouco antes do nascer do sol, uma estrela que brilha no céu, na mesma posição que o sol vai nascer. Essa estrela é a estrela da manhã. E o que ela anuncia? Ela anuncia a chegada do sol, a chegada de um novo dia. E também Maria é a verdadeira estrela da manhã. Ela anuncia a chegada do sol, que é seu filho, que veio para iluminar as nações e iluminar o mundo. Maria está sempre nos mostrando seu filho, nos lembrando do seu papel na história da salvação. E essa missa cheia de simbolismos certamente nos faz viver mais intensamente o tempo do advento, aumentar em nós a expectativa pela chegada do Messias. E essa é uma das coisas que após o Concílio Vaticano II caíram em desuso, foram abandonadas por nós católicos. Me diz aí nos comentários se você já conhecia ou se você já participou de uma missa Rorate Caeli. Mas, apesar de tudo, não desistamos, a escuridão é uma sombra passageira e foge mais rapidamente quando vê uma multidão de luzes. Agora, vamos para o segundo item que nós vamos abordar no nosso vídeo de hoje, que são as rogações. Dessas aí você já ouviu falar? Deixa aí nos comentários, já ouviu falar o que são as rogações? Elas são procissões que, desde tempos imemoráveis, a Igreja convocava para implorar a ajuda do céu contra as calamidades. E elas têm esse nome por causa do seu caráter suplicante. Se roga a Deus as suas graças, através de ladainhas, de orações, de salmos. Até a reforma litúrgica ocorrida após o Concílio Vaticano II, havia no calendário romano geral duas celebrações específicas nesse sentido. A primeira, chamada de rogações maiores, ou então de ladainhas maiores, ela foi regulada por São Gregório Magno por volta do ano 600 e acontecia sempre no dia 25 de abril. A segunda, denominada rogações menores, ou então ladainhas menores, ela foi prescrita para toda a igreja por Leão III por volta do ano 800. Acontecia aí ao longo de 3 dias, na segunda, terça e quarta-feira precedente à festa da Ascensão do Senhor. E nesses dias especialmente consagrados, nós pedimos a Deus para impedir os flagelos da justiça divina e para atrair as bênçãos, a misericórdia de Deus sobre os campos. Essas procissões antigamente, elas passavam por regiões rurais, por esse motivo que se rezava para se obter boas colheitas. Também se rezava para se obter a humildade e, com a invocação da Mãe de Deus e dos santos, pedir o fim das doenças, pedir a preservação das culturas. No fundo, trata-se de oferecer uma compensação à justiça divina pelo orgulho e pela malícia do homem. E durante a procissão, que às vezes era bastante longa, percorria uma distância grande, era necessário se repetir mais de uma vez a ladainha e também em seguida se cantavam alguns salmos, sejam os salmos de caráter penitencial, sejam os salmos graduais, que são assim chamados porque o povo de Israel os recitava até subir em peregrinação para as festas anuais em Jerusalém. E terminada essa procissão, por fim se rezava uma missa votiva das rogações, com textos próprios que ressaltavam aí principalmente a eficácia das nossas orações quando feitas com humildade, com confiança e com perseverança. O sacerdote usava paramentos roxos, que eram um lembrete para nós praticarmos a mortificação, pois sabemos que o nosso adversário rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. A ladainha das rogações, ela invocava a Deus para nos livrar de todo o mal, nos livrar do pecado, da sua ira, da morte imprevista ou repentina, das insídias do demônio, da ira, do ódio, de toda a má vontade, do espírito de impureza, dos raios, das tempestades, do flagelo dos terremotos, da peste, da fome, da guerra e da morte eterna. Esse é o espírito em volta das preces feitas a Deus durante as rogações. E como eu já citei anteriormente, não é possível encontrar nenhum motivo sensato que nos faça entender por que elas não são mais contempladas no nosso calendário litúrgico, nas nossas igrejas, nas nossas comunidades. Que ainda hoje nós possamos usar esse tempo para intensificar as nossas orações, sabendo que Deus quer derramar graças abundantes sobre cada um de nós. Vamos para o terceiro e último item que nós abordaremos neste vídeo,
é o tempo da Septuagésima, que também engloba outros 2 domingos, que são conhecidos como Sexagésima e Quinquagésima. Nós planejamos com certa antecedência todos os eventos importantes da nossa vida, uma viagem nas férias, uma festa de aniversário, um casamento. Em geral, quanto mais significativo for o evento, mais tempo, mais esforço nós investimos para prepará-lo. E as principais festas litúrgicas da igreja, elas também são grandes eventos que exigem de nós uma considerável preparação. A Páscoa, por exemplo, é a maior festa de todas, e ela tem um tempo de preparação longo e importante, que é a Quaresma. Só que a Quaresma também é importante para nós, e nós devemos nos preparar para ela com uma certa antecedência. Então, esse tempo da Septuagésima, ele engloba 3 semanas antes do início da Quaresma, ou seja, 3 domingos que ocorrem antes da quarta-feira de cinzas. O primeiro domingo é a Septuagésima, o segundo é chamado de Sexagésima e o terceiro, Quinquagésima. É um tempo pré-quaresma que nos proporciona aí um período de transição que facilita a nossa disciplina quaresmal. Esse tempo importante nos leva a pensar no que nós faremos durante a quaresma, qual vai ser a nossa penitência, como vai ser a nossa organização na vida de oração, vai nos preparando, vai preparando o nosso coração antes mesmo da quaresma começar, para nós não chegarmos na quarta-feira de cinzas e só então decidir ou até mesmo acordar, poxa, já é quaresma, o que eu vou fazer? E às vezes pela correria do dia a dia aí, você passa 2, 3 dias batidos, sem propósito, sem decidir o que vai viver na quaresma e pensa, já que eu não comecei no dia certo, ano que vem eu me organizo melhor, mas esse ano vai passar batido. Então, com a vivência desse tempo da Septuagésima, você terá 3 semanas de preparação para a quaresma, para chegar na quarta-feira de cinzas com um plano pronto, um plano em mãos para viver bem a quaresma. As leituras, as orações da Santa Missa, os paramentos do sacerdote, que já são trocados aí do verde para o roxo, a supressão do aleluia e do glória durante esse período, já são sinais visíveis que vão nos afastando, na medida do possível, das distrações e ruídos do mundo, a fim de que nossos corações estejam prontamente preparados para viver solenemente a quaresma. Então, resumindo o nosso vídeo, a Missa Rorate Caeli, ela representa a chegada de Jesus Cristo em meio à escuridão do mundo em que se vive sem sua presença. As rogações, elas são oportunidades que a igreja nos oferece para atrairmos as bênçãos e a misericórdia de Deus. E o tempo da Septuagésima é uma oportunidade para irmos acalmando o nosso coração com as coisas desse mundo e nos prepararmos para esse grande tempo que é a quaresma. Embora estejam em desuso, nenhum desses 3 temas que abordei nesse vídeo, eles foram proibidos ou foram abolidos. Agora que você já os conhece, eu espero que eles sejam oportunidades para você viver mais próximo de Deus, para santificar o seu dia a dia. E se vocês gostaram do tema desse vídeo, dessa abordagem, deixa aí nos comentários que nós podemos fazer uma parte 2, apresentando outras riquezas como essa que foram escondidas de nós católicos. Se você ainda não deixou o seu like, se ainda não se inscreveu no canal, dê essa força, faça agora, como eu já citei anteriormente. É um gesto simples para você, mas super importante para nós. Eu conto com a sua colaboração. Não vá embora agora, continue maratonando os vídeos do nosso canal. Nós temos vários outros temas importantes como esse que nós abordamos aqui em nossos vídeos. Um grande abraço, fiquem com Deus e salve Maria Santíssima. Tchau, tchau.